Glória a Deus. E gostaria já de vos chamar, a convidar para a leitura da palavra de Deus que se encontra. Estaremos lendo outros versículos, porém, agora estaremos lendo o primeiro versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 3. Estaremos lendo capítulo 25, 1 Samuel, e o versículo 3, que nos diz assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Estaremos hoje meditando, conhecendo um pouco de um casal por nome de Nabal e Abigail. E vamos conhecer mais a pessoa da nossa amada irmã Abigail, mulher sábia. Então, a nossa mensagem de hoje será Abigail, mulher sábia, que soube agir na hora certa, falar na hora apropriada e sempre na dependência de Deus. Ela nos deixou um grande legado. Quantos ensinamentos temos na pessoa da Abigail? O que ela nos deixou de prudência, de virtudes. Que mulher virtuosa! Estaremos hoje meditando na palavra de Deus e conhecendo mais este casal, Nabal e Abigail. Aqui o versículo que lhe diz: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Glória a Deus. Na versão corrigida da Bíblia, diz que era de bom entendimento e formosa. Em outra nos diz que ela era inteligente e bonita. Primeira pessoa difícil, Nabal. Era muito bruto, arrogante, insensível. Era a pessoa de Nabal e muito ingrata. Não tinha gratidão por tudo que ele recebia, que os outros fizessem. Nele não existia gratidão. Então era este homem, o marido da nossa irmã Abigail, tinha este perfil. Homem arrogante, ingrato, era o esposo da Abigail, Nabal. Um homem tolo por suas ações, era duro e maligno, a Bíblia diz, em tudo, em todas as obras. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Mas vemos aqui um perfil totalmente diferente deste homem, da sua esposa. Que mulher prudente! Que mulher sábia! Sabe, nessa história podemos ver o perdão. Podemos ver uma mulher que agiu com sabedoria. E mesmo que ela não tinha errado, mas ela abraçou o erro do esposo. Ela tomou aquela responsabilidade para que eles não chegassem a morrer, toda a família. Ela se pôs no lugar do esposo, que não tinha um coração temente a Deus.
e ela pediu perdão no lugar do seu esposo. Vamos conhecer mais essa história que é maravilhosa, que fala conosco profundamente. Sabemos que nunca é fácil perdoar uma ofensa. No Salmo de número 139, diz assim: Senhor, tu me sondas, me conheces, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Tu me sondas, tu me conheces. Tu sabes o meu andar, o meu levantar, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo conheces. O salmista se declarava assim diante de Deus. E é assim que Deus nos vê, né? Por dentro. Eu sempre falo, Deus nos vê pelo avesso, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém enxerga. É assim que Deus vê, lá no profundo. Ele vai onde ninguém vai. E ele vê o seu amor por ele. Aquilo que você tem de mais especial, quando ninguém vê, mas Deus vê todas as coisas. É sempre fácil perdoar alguém, algumas pessoas que nos ofendem, pelo modo de ser da pessoa, como seja. Se eu já tenho alguma admiração por alguém, ou se ele já tem algum vínculo familiar comigo, em determinados momentos é até mais fácil perdoar, porque tem vínculos afetivos, familiares. Porém, quando não tem muitos vínculos, fica mais difícil perdoar, não é mesmo? Mas Jesus dá essa graça de perdoar, de termos coragem do perdão. E quem não tem, peça a Deus que Ele dá. É Ele que dá esta graça de perdoar. Glória a Deus. Jesus pediu ao Pai para perdoar seus algozes enquanto eles o crucificavam. Que amor de Jesus. Davi, perdoando o rei Saul, que o perseguia para matar. Mas ele perdoou. Imagino que é você ter certeza de alguém que está na sua espreita procurando a qualquer custo lhe matar. E mesmo assim, você perdoar. Quem faz isso em nós? É Deus que nos dá essa graça de perdão, de perdoar. Estevão, que exemplo Estevão. Como Jesus, clamando ao Pai, Senhor, não lhes imputes este pecado, para que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando. É só a graça de Deus em nós que nos capacita a perdoar. Mas Deus em nós, reinando em nossas vidas, podemos sim ter essa graça de perdão. Glória a Deus. E só mesmo cheios do Espírito Santo é que poderemos perdoar nessas situações que acabamos de citar aqui. Quando somos revestidos com o Espírito Santo, revestidos de poder, é quando Deus nos capacita a vivermos, a termos essa vida de comunhão. E aí passamos a amar, perdoar como Jesus. Creio que você já conheceu muitas pessoas que outrora, antes de aceitar Jesus, tinham comportamentos muito violentos, porque não tinham domínio, né? Não eram guiados pelo Espírito Santo, não estavam ainda usufruindo dessa graça, da comunhão com o Espírito Santo, os frutos do Espírito. Então faziam tudo o que queriam, que vinha na cabeça, o que dava, o que queria fazer. Porém, depois de Jesus estar governando as nossas vidas, tudo passa a ser bem diferente. Perdão na família. Nabal e sua esposa Abigail. Ela, Abigail, a Bíblia nos diz que ela tinha bom entendimento
E além de ser uma mulher sábia, temerosa, era também uma mulher muito linda, muito bela. Era sim, a Bíblia diz que ela era formosa. Nabal era Nabal duro, maligno nas obras, em todo trato. Não era só algumas vezes. A Bíblia deixou bem claro, em todo trato. Nabal se apresentava dessa forma, maligno, coração endurecido. Só que ele era um homem também muito poderoso. Ele tinha muitas propriedades, muitos camelos. A Bíblia nos relata que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, imagine. E estava tosqueando suas ovelhas. E Davi andava no deserto, fugindo de Saul, e ele ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas. E como Davi outrora tinha dado alimentos aos seus trabalhadores, né? Tinha dado, sustentado um período lá no deserto também, ele tinha ajudado, né, os rebanhos, aqueles que tosqueavam, né, os seus rebanhos de Saul, de Nabal. Davi achou assim, bem, como eu já fiz bem a este homem, o rebanho dele, os trabalhadores dele, eu dei alimento quando eles precisavam em algum tempo atrás, eu creio que agora estou precisando, ele também vai me retornar com gratidão por aquilo que eu já fiz. E daí vemos que Davi estava tosqueando. E aí vamos ver o que foi que aconteceu, não é? 5:8 a 8. E enviou Davi, olha o que Davi fez, ele estava no deserto e de repente precisou de alimento para o seu rebanho, para os seus moços que estavam com ele, seus servos. E a Bíblia nos diz que enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Davi lembrou, né? Eles estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Todos os dias que estiveram no Carmelo, eu sustentei seus moços e rebanhos. Perguntai aos teus mancebos, e eles tudo dirão. Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Então, Davi mandou, através dos seus 10 moços, né, um pedido para Nabal. E lembrou também que, em certo momento, ele também estendeu a mão e ajudou também. E aí, qual foi a surpresa de Davi? A resposta que esse homem, impiedoso, imprudente, duro em toda a forma de agir, como a palavra de Deus diz, né? Maligno nas obras, era duro e maligno nas obras. E ele respondeu dessa forma, Nabal, esposo de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Ele não sabia quem era Davi, tão conhecido naquela região. Como ele não sabia quem era Davi? E por que não respeitar Davi? Como? Que absurdo! Daria eu meu pão, minha água, carne das minhas reses?
Veja que homem arrogante, prepotente, não é? E tolo, tolo. Como eu daria tudo isso? Que eu não sei de onde ele vem. Ele chamou Davi de escravo ali, ele estava humilhando Davi. E sabe, Davi, ao tomar conhecimento daquela atitude de Nabal, resolveu subir até Nabal com 400 homens, imagine, armados, para matar Nabal e a todos os homens de sua casa. Davi disse: é dessa forma que ele recebeu os meus moços, os meus servos, e é dessa forma que ele manda me responder. Não me respeitou, não levou em consideração a nada, que homem de um coração ímpio, ingrato, sem respeito, e resolveu descer, ir até Nabal com os 400 homens armados. Veja bem, homem tolo, mas quando tem uma mulher tola, veja que desgraça seria, que derrota seria se esse homem tivesse uma esposa tola. Mas graças a Deus que a esposa era uma mulher temente a Deus e sábia. Abigail, a Bíblia diz que é uma mulher sábia. Ao saber o que estava acontecendo, se apressou para agir e evitar as mortes. E a palavra de Deus nos diz que, aqui no versículo 18 e 19 diz assim: então Abigail se apressou, tinha que ser rápido, porque ele já estava vindo, 400 homens armados. Tomou 200 pães e 2 odres de vinhos, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Ela ficou em silêncio, não disse nada, não passou, não adiantou mais nada do que estaria fazendo, porque ela estaria indo acalmar o coração enfurecido de Davi. Ela queria ir lá, mas também ela não tratou nada, não é? E atendeu, não falou para seu marido, porque ele também era insensato, não era a hora dela falar. E atendeu o pedido de Davi, levando bastante alimento. Davi não tinha falado com Abigail. Ele tinha enviado o pedido para seu esposo, e seu esposo, muito ignorante, sem nenhuma sabedoria, tolo, respondeu daquela forma a Davi, muito irado: vamos lá, vamos matar todos. Da Abigail, quando soube, mulher prudente, disse: não, Deus, me dá sabedoria, me dá graça, eu vou ao encontro de Davi. E aí, né, a Bíblia nos diz que ela pediu perdão por uma atitude tão insensata do seu esposo. Ela disse: e agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, a meu senhor. Dei-nos aos mancebos que andam após das pisadas do meu senhor. E ela falou assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia nas guerras do Senhor. Aí ela disse diante de Davi: eu sei que você vem da parte de Deus, que você é um servo de Deus, que você guerreia as guerras do meu Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias, por todos os teus dias, Davi. Eu sei que tu guerreias as guerras do meu Senhor, tu serves ao meu Senhor. E olha, eu tenho chegado a meu conhecimento que não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Tu és homem íntegro, tu és homem de bem.
Olha, que coisa linda. Então Davi disse a Abigail, parou e disse, o quê? Além dela trazer tantos alimentos, além dela socorrer, vir alimentar todos os meus servos, todos nós que estamos famintos, e ainda vim pedir perdão no lugar do marido? Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Que coisa tão linda, não é? Quando nós, mulheres de Deus, agimos com temor, com sabedoria, falar na hora certa, agir na hora certa. E Davi viu tanta sabedoria naquela mulher, tanta prudência, ele que vinha enfurecido para matar todos, 400 homens armados. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, uma mulher. Olha, que mulher sábia. E bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Foi você, Abigail, que evitou que eu manchasse as minhas mãos de sangue. A minha ira foi tu que vieste acalmar. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho. Que mulher sábia. Bendita tu que hoje me entorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Que livramento! Nem as crianças ele estaria poupando. Olha, Abigail, que mulher sábia é você. Você salvou a sua nação. Você salvou a seu povo. Se você não viesse ao meu encontro, não trouxesse este conselho que você trouxe, não foi só o alimento, foi também as palavras sábias que ela trouxe a Davi. Se você não viesse ao meu encontro, eu estava decidido a não deixar nem sequer um menino vivo. Que coisa tão linda que aprendemos. Uma mulher sábia, falando na hora certa, com sabedoria, com temor a Deus, né? Então, ela pediu perdão no lugar do marido. Jamais aquele homem iria reconhecer o seu erro, né? Um homem ímpio. E Davi disse bem claro, tenho ouvido a tua voz, tenho ouvido os teus conselhos e aceitado. Então, como tem sido, né, a nossa voz? Uma reflexão. Diante de alguns momentos em nossos lares, de alguns momentos entre os nossos familiares, até mesmo entre esposos que ainda não são tementes a Deus, ou mesmo diante de alguns filhos que ainda não conhecem a Deus. Como tem sido a nossa fala? Como tem sido o nosso comportamento? Então aqui Abigail nos deixa um legado muito grande de sermos prudentes e pedirmos a Deus essa graça para agirmos na hora certa, a falarmos também na hora exata, com prudência, para que não venhamos a perder irmãs que têm homens que não são tementes a Deus, perder o esposo, perder os filhos, por falta de sabedoria, por falta de amor, de prudência. Veja que ela não salvou só a ela, mas sim a todo o seu povo, ao próprio marido. E a Bíblia nos diz que ela não contou nada antes a Nabal. Ela teve prudência. Ele não iria deixar
ela levar todo, né, aquele alimento para Davi, né, e seus moços e todos aqueles que estavam com ele. Ele não iria deixar, ela ficou em silêncio. Deus deu a sabedoria. E a Bíblia diz que sucedeu, pois, que pela manhã, no outro dia, havendo já saído de Nabal o vinho, ele estava embriagado no dia anterior. Ela não falou nada para ele, deixou o vinho sair, todo o efeito do vinho. Sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Ela disse, olhe, aconteceu isso, isso e isso. Mas já tinha saído o álcool, ele já não estava mais embriagado. Veja que prudência, não é? E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. E este morreu. Mas aí não foi Davi que matou. Não foi os seus moços, o seu batalhão, aqueles homens armados, 400 homens, todos armados. Não, foi o próprio Deus que agiu. E morreu Nabal após 10 dias. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. E este morreu. E sabe, veja o que acontece na vida de uma mulher sábia, na vida de uma mulher prudente. Nunca que Abigail imaginasse que seria a futura esposa de quem? De Davi. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal. E deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua vida, a sua própria vida. Então, Deus, tu foi quem pelejaste por mim. Não precisei matar a Nabal, mas olha, Deus, tu foi quem tomasse a providência, foi quem agiu em meu lugar. E sabe? E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi, Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento com as suas 5 moças, que seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Que história tremenda! Que lições tremendas que a palavra de Deus nos dá. Davi viu em Abigail uma mulher, primeiro, temente a Deus, obediente a seu esposo, mesmo ele sendo um homem insensato, um homem ímpio, mas ela sempre ali, obediente. Viu em Abigail uma mulher que amava a Deus, uma mulher sábia, que pediu perdão quando o erro era do marido, mas ela abraçou aquela causa e foi ao encontro de Davi, reconhecendo o erro do seu esposo e pediu perdão no lugar do seu esposo. E aí vemos que Deus vê além do que o homem vê. Naquele momento, muitos estavam vendo só aquela atitude de Abigail, que foi realmente sensata, foi merecedora de ser reconhecida, aquela atitude de uma mulher tão sábia. Mas Deus viu que Abigail merecia também estar na companhia de Davi, porque ela
foi uma mulher temente, uma mulher que servia a Deus sobre qualquer situação, né? Em um momento tão difícil como esse. Mas ela tomou a iniciativa de agir para salvar a sua família, o seu povo. E aí, Davi reconheceu em Abigail uma mulher prudente, além de ser bela, linda, que a Bíblia diz que ela era também formosa, bela, bonita, mas também, acima de tudo, temente a Deus e muito prudente. Então, fica para nós, mulheres, todos nós que estamos meditando na palavra de Deus, várias lições de temer a Deus sobre qualquer coisa em todos os momentos da nossa vida e não agir precipitadamente, mas em cada momento das nossas vidas, Deus sempre vai dar um direcionamento, uma sabedoria para que possamos agir na hora certa e venhamos a ter uma família que ame, que adore a Deus. E aonde estivermos, Deus dá essa graça de sermos mulheres valorosas, mulheres prudentes e sábias.